A súmula 368 do TST é uma súmula bastante importante para a liquidação de sentença, especialmente com relação à questão das contribuições previdenciárias, recolhimentos de INSS e também contribuições fiscais, o imposto de renda. É uma súmula longa, vou tentar simplificar o máximo possível aqui para a gente, tá? Vamos lá, inciso primeiro. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. Contribuições fiscais nada mais é do que o imposto de renda. Então, uma vez que se tem uma sentença condenatória na Justiça do Trabalho, é possível, e não só é possível, como é necessário, que o juiz do trabalho, então, determine o recolhimento das contribuições lá do imposto de renda incidente, sempre que for uma parcela que seja a base de imposto de renda, uma parcela, portanto, remuneratória. Tá? Então, inclusive, com relação ao imposto de renda, o inciso 6º da súmula, mais um pouco à frente aqui, ele vai explicar qual critério, se tem que ser o rendimento acumulado, regime de caixa, regime de competência, tá? Vou explicar isso aqui um pouquinho mais à frente no inciso 6º. Vamos seguir aqui. E a competência do Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia, em dinheiro que proferir, e aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Isso aqui quer dizer o seguinte, inclusive essa parte da súmula, existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido, tá? Entendimento, portanto, vinculante tanto do Supremo e também é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Mas é um entendimento que merece crítica e merece revisão, tá? A meu ver aqui, seria muito interessante que houvesse uma emenda constitucional superando esse entendimento do Supremo e do TST, tá? E já vou explicar por quê. Porque aqui o que a súmula fala é o seguinte, se eu tiver uma sentença trabalhista, uma sentença, portanto, na Justiça do Trabalho, que reconheça uma sentença declaratória do vínculo de emprego, que reconheça um vínculo de emprego, o que a súmula prevê é que as contribuições previdenciárias, vou chamar aqui do INSS, tá? O INSS incidente sobre os salários que já foram pagos ao longo do contrato de trabalho, não há competência da Justiça do Trabalho para executar, para execução dessas contribuições previdenciárias, desse INSS sobre os salários já pagos. Tá? Então, se o vínculo é reconhecido, tudo aquilo que já foi pago ao longo do contrato de trabalho, né, não vai ser incluído na execução da contribuição previdenciária. Né? Ah, será que a União, o INSS, não pode tentar executar isso? Claro, é claro que sim, tá? Porque a contribuição previdenciária é um tributo federal, e nesse caso vai ser possível sim que haja uma execução fiscal, tá? Uma execução fiscal da dívida ativa, só que a competência para processar essa demanda, essa ação, vai ser da Justiça Federal comum e não da Justiça do Trabalho, tá? Então percebam aqui o seguinte, aqui esse entendimento acaba gerando uma bifurcação de competências. A Justiça do Trabalho vai lá, reconhece o vínculo, reconhece que foram pagos salários, por exemplo, ao longo de anos ali de prestação de serviço, né, do vínculo de emprego, reconhece isso, só que a Justiça do Trabalho não pode executar a contribuição previdenciária. E a gente sabe que estatisticamente a Justiça do Trabalho ela é o ramo mais eficiente do Poder Judiciário brasileiro, né, em termos de efetividade, de execução, de celeridade. Né? Então seria muito interessante que se evitasse essa multiplicação de processos, se evitasse que houvesse necessidade de uma decisão na Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo, e uma outra decisão, um outro processo na Justiça Federal para executar a contribuição previdenciária incidente. Né? O ideal é que isso tudo fosse reunido num só processo na própria Justiça do Trabalho. Né? E esse órgão, a Justiça do Trabalho, tem se mostrado muito eficiente nesse tipo de execução. Né? Então aqui é uma situação em que é o entendimento do Supremo e do TST que se baseia na ideia, olha, eu só posso ter uma execução previdenciária, da contribuição previdenciária, se eu tiver um crédito trabalhista reconhecido na sentença. Então, por isso que se fala aqui sentença condenatória, acordo homologado. Né? Por quê? Porque na sentença condenatória existe um crédito trabalhista, que é o crédito principal, que foi reconhecido, então, naquela decisão, e aí vem um crédito acessório, que vai ser justamente a contribuição previdenciária, né? Então, até por uma questão aqui de contraditório, se entendeu assim, violaria o contraditório se constituir um crédito da contribuição previdenciária sem que fosse um acessório de um crédito principal, que é o crédito trabalhista, né? Então, na visão do Supremo do TST, isso violaria, inclusive, o princípio do contraditório, já que não haveria possibilidade de discussão, né, com relação à formação
desse crédito acessório que seria a contribuição previdenciária, né? Mas esse é um argumento facilmente superável. Bastaria que a gente tivesse um procedimento que pode ser muito simplificado para a constituição desse crédito, né? Então, uma vez, por exemplo, que se proferisse uma sentença que declarasse, uma sentença declaratória do vínculo, essa sentença, né, poderia haver notificação aqui para o INSS, para a União, por exemplo, com relação a essa sentença, né, para que ela providenciasse, se manifestasse num prazo tal e abrisse um contraditório ali, por exemplo, para a reclamada, para a empresa, né, para que houvesse um contraditório na fase de liquidação, né, e dessa forma você reuniria a contribuição, a execução da contribuição previdenciária no mesmo processo, evitando que houvesse necessidade de um outro processo, percebe? Então me parece que seria interessante aqui uma superação desse entendimento, mas isso só vai ser possível hoje em dia por uma emenda constitucional, tá? Hoje em dia o entendimento vinculante obrigatório é esse. Então, se o juiz de trabalho reconhece o vínculo, reconhece que houve valores que já foram pagos, né? Até, por exemplo, um salário por fora, eventualmente, que foi pago e é reconhecido, né? A Justiça do Trabalho não tem competência para determinar recolhimento previdenciário com relação a isso, com relação ao salário por fora ou até o salário por dentro, vamos chamar, o salário contabilizado, né? Que foi recebido ao longo do contrato. Não há competência para executar, então, a contribuição previdenciária incidente sobre essas parcelas já pagas. Então, a competência previdenciária da Justiça do Trabalho, portanto, é uma competência acessória. Somente quando houver um reconhecimento de um crédito, uma condenação ao pagamento de um crédito, uma sentença, portanto, ou então um acordo, e essa sentença ou esse acordo contém uma parcela salarial, uma parcela, portanto, que é base de cálculo do INSS, que é a base de cálculo da contribuição previdenciária, somente nesse caso que vai ser possível a execução da contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho, né? Com relação aos valores que já foram pagos, portanto, não foram objeto de condenação, mas apenas de reconhecimento, seja um reconhecimento do próprio vínculo empregatício, seja um reconhecimento de um salário por fora, por exemplo, nesse caso não há competência da Justiça do Trabalho, ok? Então, esse é o entendimento atual e fica a nossa crítica também com relação a esse entendimento, né, que, a nosso ver, caberia aqui sim uma superação. Vamos avançar. Inciso 2º, ele prevê o seguinte: é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. Ou seja, o que a súmula fala é o seguinte: quem tem que fazer o recolhimento do INSS e também do imposto de renda, previdência e imposto de renda, é o empregador, ele que vai ter que fazer isso, tá? Agora, se ele não fizer, né, se houver essa condenação na Justiça do Trabalho, por exemplo, né, se houver, portanto, essa fala do empregador, isso não vai eximir o trabalhador de ter que pagar a sua quota-parte, arcar com a sua quota-parte. A gente tem que lembrar o seguinte: com relação à contribuição previdenciária, né, INSS, em geral, como é que é feito isso? É claro que pode ter variações, tá? Mas em geral, o empregador recolhe 20% sobre o salário e o empregado também precisa pagar uma parte, né, que vai de 9% a 11%. Né? Então perceba, existe uma cota-parte do empregador, vou chamar aqui de empresa para caber aqui, tá? E uma cota-parte do trabalhador, né, para ser recolhida como previdência. Imposto de renda, o empregado também tem que recolher imposto de renda se ele superar aquela faixa, as faixas lá do imposto de renda que vem lá instruções da Receita Federal, tá? Então perceba, o fato de a empresa ter falhado, não ter pago tempestivamente, por exemplo, né, isso não vai eximir o empregado de ter que ter esse recolhimento. Então a empresa vai pagar os 20% e vai pagar o trabalhador fazendo o desconto ou então esse recolhimento dos 9% a 11% que ficam a cargo do trabalhador e do imposto de renda que eventualmente foi incidente. Tá? É isso que prevê aqui o inciso 2º da súmula 368. Inciso 3º, ele prevê o seguinte: os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o artigo 276, parágrafo 4º do decreto 3.048 de 99, que regulamentou a Lei 8.212, aplicando-se as alíquotas previstas no artigo 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. Tá? Isso aqui é o seguinte: o recolhimento, então, da contribuição previdenciária do empregado, a cota-parte do empregado, ela vai ser feita mês a mês, tá?
Por quê? Isso aqui pode fazer uma diferença, né? Quando se fala mês a mês, é o chamado regime de competência. Já vou explicar isso que vai servir também aqui para o inciso 6º. Regime de competência é o seguinte, eu tenho que ver em cada mês houve um pagamento de um salário, certo? Então, em cada mês, eu tenho que calcular o percentual do INSS, aqui no caso, a contribuição previdenciária, que vai ser incidente. Então, por exemplo, ele vai recolher 10%, digamos aqui, sobre os salários, todos os meses, né? Eu não posso pegar e somar, por exemplo, os salários de todo o contrato de trabalho, né? O cara trabalhou 3 anos na empresa, 36 meses. Eu não vou somar todos os salários e calcular 10%. Por quê? Porque isso aqui vai impactar no cálculo, né? Isso vai gerar um prejuízo aqui para esse trabalhador. Por quê? Porque existe um limite máximo aqui de contribuição, né? Esse limite é considerando mês a mês. Então só recolhe até tanto, por exemplo, existe um limite de contribuição. Se você soma 36 salários, isso vai ultrapassar esse limite, né? E aí o cálculo vai ser um cálculo equivocado, tá? Então é isso que prevê, em suma, aqui o inciso 3º, né? Então você tem que usar o regime de competência para a contribuição previdenciária. Tem que calcular todos os meses. É claro que isso vai ser atualizado. Então o salário de 3 anos atrás, por exemplo, eu vou ter que atualizar para o valor atual, etc., né, para poder chegar ao valor. Mas a realização do cálculo, a alíquota que vai ser aplicada, 10%, 9%, por exemplo, tem que ser feita todos os meses e vai somar, né? Você não pode somar todos os salários e depois fazer a conta porque vai dar errado, ok? Então esse é o inciso 3º. O inciso 4º e o inciso 5º, eles andam em conjunto, tá? O inciso 4º, ele fala o seguinte, considera-se como fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo para os serviços prestados até 4 de março de 2009, o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia 2 do mês seguinte à liquidação. Artigo 276, caput do decreto 3.048. Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida pela medida provisória tal, convertida em lei tal, que denova a redação ao artigo 43 da Lei 8.212. O inciso 5º complementa dizendo, para o trabalho ou para o labor, eu não gosto dessa palavra labor, eu acho que é enfim, acaba sendo uma palavra rebuscada que não tem necessidade. Mas para o trabalho realizado a partir de 5/3/2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação de serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas, a partir da prestação de serviços, incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20%. Felipe, eu não entendi nada, tá? Vamos lá, inciso 4º e inciso 5º. Eles fixaram essa data, 5 de março de 2009, que foi a data em que entrou em vigor uma modificação legislativa. Uma modificação que está aqui no artigo 43, parágrafo 2º da Lei 8.212 de 91, que é a Lei da Previdência, tá? Com relação aí a contribuições previdenciárias. Qual é a discussão? A discussão a gente não tinha uma previsão legal tão clara, e aí, até por uma questão de interpretação de dispositivos constitucionais relativos à matéria tributária, né, o artigo 195 da nossa Constituição, a questão, então, da contribuição social, que vai ser sobre a folha de pagamentos, e aí, pelo texto da Constituição, a contribuição previdenciária, a contribuição social, ela vai ser devida com relação a pagamentos feitos ou creditados, né? E a partir daí, é uma questão tributária que não vale a pena a gente aprofundar aqui nesse vídeo, mas a partir daí se construiu o entendimento, até com base no artigo 276 do decreto 3.042 de 99, que é o decreto que regulamenta a questão da cobrança de contribuições previdenciárias, se previu o seguinte, nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade será feito no dia 2 do mês seguinte ao da liquidação da sentença. Então eu tinha aqui a liquidação da sentença, né, e aí no dia 2 do mês seguinte, né, é nesse momento que começava a mora. Nesse momento, então, que se considerava então creditado ou devido aqui esse valor aqui no caso a título de contribuição previdenciária. Deixa eu até sair da tela aqui para vocês poderem enxergar melhor, né? Então essa interpretação ela prevaleceu durante muito tempo, né? E até, portanto, o dia 5 de março de 2009.
se aplicava esse entendimento. Então não havia espaço, portanto, para juros de mora. Os juros de mora com relação à contribuição previdenciária, e os juros de mora podem encarecer bastante, tá? Se for um tempo longo, aí os juros de mora aumentam muito essa conta. E os juros de mora só se consideravam, então, a partir do dia 2 do mês seguinte à liquidação, né? Era a interpretação que se fez durante muito tempo, né, com base nesse decreto 3.048 de 99. Maravilha? O que aconteceu? Quando veio essa mudança aqui da Lei 8.212, né, lá em 2009, né, o artigo 43, parágrafo 2º, passou a ser expresso aqui no texto da lei que considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais, ou seja, a contribuição previdenciária, principalmente. Então, ocorrido o fato gerador na data da prestação do serviço. Tá? E isso tem uma diferença tremenda, porque imagina, o sujeito trabalhou, digamos aqui, entre 2010 e 2020. Tá? Ele trabalhou durante 10 anos. Aí ele ajuiza uma reclamação trabalhista em 2021, tá? Aí vai ter a tramitação, parará. Até ter trânsito em julgado e começar a execução e liquidar, a gente está no ano de 2024, por exemplo. Né? Então perceba, o entendimento antigo era o seguinte: só vai ter mora, só vai ter juros de mora com relação à contribuição previdenciária a partir daqui, a partir do dia 2 do mês seguinte à liquidação, lá em 2024, tá? Agora, o entendimento atual, né, então desde 2009, desde 5 de março de 2009, como está aqui na súmula, a gente acabou de ver, é de que, na verdade, os juros de mora vão incidir desde a prestação de serviço. Então, se não houve recolhimento previdenciário, por exemplo, em 2010, né, com relação a parcelas que foram objeto da condenação, claro, né, a gente já viu aqui que não basta a situação do vínculo reconhecido, do reconhecimento da parcela, mas sim a condenação ao pagamento de uma verba trabalhista e a condenação acessória. Tá? Eu estou falando aqui da condenação porque isso aqui é que vai ser competência da Justiça do Trabalho. Tá? E com relação a essas parcelas que foram objeto de condenação, a mora existe aqui desde 2010, 2011. É claro que eu vou ter a prescrição aqui no meu exemplo. Né? Então aqui abrangeria 2015 para frente, por exemplo. Então a partir de 2015, de março de 2015, de abril de 2015, de maio, todos os meses eu vou ter que contar os juros a partir de então. Porque desde março de 2015 era devida aquela parcela. Desde abril de 2015 era devida aquela parcela. E, portanto, os juros de mora vão incidir desde essa época, desde março de 2015, abril, todos os meses. Né? Vai ser um cálculo um pouco mais complexo, mas hoje em dia, claro, a gente tem programas que fazem esse cálculo. Você só alimenta os dados necessários ali e ele vai te dar o cálculo considerando os juros de mora desde a prestação de serviços, né? E não a data de liquidação. Então, certamente, encareceu muito, né? Encareceu muito essa conta, porque você vai ter juros, né, por um tempo muito mais longo. Então, certamente, essa conta aí, esse cálculo com relação aos juros de mora envolvendo contribuições previdenciárias aumenta bastante. Tá? E o fundamento é esse, o fundamento é a interpretação que se deu, né, a partir do artigo 195 da Constituição, né, rendimentos pagos ou creditados, né? Então se entendia que era somente quando havia liquidação, e isso mudou porque a lei passou a prever expressamente aqui que a mora acontece, então fato gerador, e a mora, portanto, acontece na data de prestação de serviço. Tá? E aí você poderia pensar, Felipe, mas espera aí, aqui a lei ela poderia modificar a interpretação da Constituição e tal, e os tribunais superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal e o próprio TST, eles disseram o seguinte: não, na verdade o artigo 195 ele não definiu a base de cálculo da contribuição previdenciária, ele deixou uma moldura ali em branco e a lei infraconstitucional ela pode definir isso, tá? E aí, portanto, se considera válida, se considera constitucional essa modificação, né, aqui do artigo 43, parágrafo 2º da Lei 8.212, e é por isso, então, que a gente não vai ter nenhuma inconstitucionalidade com relação a esse aspecto aqui, beleza? Então fica a explicação do inciso 4º e do inciso 5º da súmula. Com relação ao inciso 6º, é o seguinte, eu vou ler e depois eu vou explicar, tá? Ele fala o seguinte: o imposto de renda, então, portanto, aqui não é contribuição previdenciária, mas é imposto de renda, decorrente de crédito do empregado, recebido acumuladamente, deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento do crédito, nos termos do artigo 12A da Lei 7.713 de 88, com a redação conferida pela lei tal, observado o procedimento previsto nas disposições normativas da Receita Federal do Brasil.
Bom, é uma redação também um pouco complexa, mas a ideia aqui não é complexa, tá? Para simplificar aqui para nós é o seguinte: regime de caixa e regime de competência, né? Regime de competência. Regime de competência, né, foi o que eu até falei já anteriormente aqui nesse vídeo. Você tem que calcular mês a mês. Você calcula, então, o rendimento, aqui no caso, que foi recebido todos os meses, e aí você teria que verificar se aquele rendimento, naquele mês, se aquele rendimento ele é um rendimento que ultrapassa o montante lá da tabela do imposto de renda. A gente tem que lembrar o seguinte: o imposto de renda ele tem uma tabela progressiva. Né? O que é a tabela progressiva? Ele diz, olha, se o cara receber até 3 mil reais, um exemplo, não sei o valor, tá? Estou chutando. Se o cara receber até 3 mil reais, ele não paga imposto de renda, 3 mil reais por mês. Se ele receber entre 3 mil e 5 mil, ele paga, por exemplo, 15%. Se ele receber entre 5 e 7 mil, ou seja, vai subindo. E ao ponto que se ele receber, por exemplo, mais de 20 mil reais, ele paga 27,5% de imposto de renda. Então, essa é a tabela progressiva do imposto de renda. Tá? E aí o que acontece é o seguinte, né? Diante dessa colocação, vocês já percebam. Se a gente aplicar o regime de caixa, né, isso aqui vai dar um problema danado no cálculo. O que seria o regime de caixa? Regime de caixa é uma ideia que você vai somar tudo. Você vai somar tudo que aquele trabalhador tem para receber, por força daquele processo, por força daquela sentença condenatória. Você soma tudo e aí você verifica se ultrapassa o limite lá, né, o limite da tabela do imposto de renda. Né? Só que perceba o seguinte: digamos que esse cara trabalhou durante 3 anos, tá? Durante 36 meses. Aí o juiz de trabalho vai lá e reconhece horas extras em todos os meses do contrato de trabalho. Ele fez, por exemplo, sei lá, cada mês ele fazia 10 horas extras por mês. Um exemplo aqui, tá? Se você soma as 10 horas em 36 meses, você vai ter, por exemplo, 360 horas. E aí, digamos que 360 horas vai dar um valor, que é um valor que ele teria que recolher 27,5% de imposto de renda. 27,5% de imposto de renda. Né? Porque você somou 36 meses de crédito, 360 horas aqui no meu exemplo, e, portanto, ele está acima da tabela do progressivo, ele está no teto da tabela, porque é um valor grande que se juntou. Né? Ele teria um prejuízo, concorda comigo? Esse trabalhador teria um grande prejuízo nesse cálculo. Por quê? Porque se ele recebesse o valor no tempo correto, a cada mês ele recebesse lá as suas 10 horinhas, ele não pagaria nenhum imposto de renda. Mas como ele tem que receber tudo acumulado depois de 36 meses, né, por força de uma sentença condenatória, ele vai ter que recolher 27,5%. Então esse trabalhador tem um prejuízo muito grande. Né? Esse seria o regime de caixa, você somar tudo e aplicar a alíquota sobre o valor total, sobre o valor somado. Tá? Esse regime de caixa pode ser usado? Não. Mas aqui o TST, na verdade, ele criou um sistema híbrido. Tá? Ele criou um sistema que fica entre o regime de competência e o regime de caixa. Eu diria que é muito mais para um regime de competência. Mas não é um regime de competência, estritamente. Por quê? Porque aqui ele fala o seguinte: você tem que fazer o quê? Você tem que usar a tabela multiplicando a quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento do crédito. Tá? O que isso quer dizer para traduzir aqui para nós, tecla SAP, para simplificar? É o seguinte, olha só, eu preciso verificar, na verdade, quantos meses, né, independentemente de quanto efetivamente ele recebeu a cada mês. Eu não vou ficar aqui, então, portanto, olhando, em janeiro de 2017 foi tanto, em fevereiro foi tanto. Não, você pega o montante global, né, digamos ali, que ele tenha, por exemplo, né, que ele tenha, para facilitar aqui a nossa conta, tá? Que ele tenha 36 mil reais para receber, tá? Então esse é o valor total do seu crédito ao longo dos 3 anos do seu contrato de trabalho. Ele trabalhou 36 meses, não foi isso? 36 meses que ele trabalhou, né? O que a gente viu aqui foram 3 anos. Isso aqui equivale a R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, tá? Ainda que em determinados meses ele receba mais, em outros ele receba menos, né? Então, oscilações que aconteçam ali, no primeiro ano ele recebia mais horas extras, no segundo ano menos, no terceiro houve modificação, enfim. Isso pouco importa, né? Porque seria um cálculo aqui muito complicado, né? Então aqui até uma questão prática que o TST adotou para simplificar esse cálculo. Então você faz uma média. Você calcula, olha, se ele trabalhou 36 meses, ele tem 36 mil para receber, isso quer dizer que são R$1.000 por mês que ele tem para receber. E aí, portanto, eu tenho que verificar, então, na tabela progressiva do imposto de renda, qual a alíquota aplicável para essa renda de R$1.000 por mês.
Será que a alíquota é de 15%? Será que é de 27,5%? Ou será que ele fica isento nesse valor aqui de R$1.000 por mês? É isso que você vai ver, né? Então é muito mais próximo de um regime de competência, porque você analisa todos os meses. Só que você não faz uma análise específica mês a mês. Não é preciso. Você calcula a média, então, é a quantidade de meses que ele trabalhou ali, né, que aqueles rendimentos se referem, e você calcula o valor, faz essa divisão e pronto. E vai encaixar na tabela, né? Então perceba, é uma situação para simplificar o cálculo e para evitar essa injustiça que seria aplicar o regime de caixa, né? Porque aplicar o regime de caixa, sim, seria muito injusto, porque esse cara, no mais das vezes, pagaria lá a alíquota máxima, 27,5%, sendo que o rendimento recebido mês a mês seria isento, ou teria uma alíquota muito inferior, percebe? Então aqui é muito mais próximo do regime de competência, mas não é propriamente regime de competência porque não se calcula mês a mês, né? Se calcula, na verdade, o montante global e faz a conta proporcional, tá? Então, essa é a explicação aqui do inciso 6º da súmula 368. Maravilha, minha gente? Então, com isso, consigo fechar aqui mais um vídeo. Foi uma súmula bastante árdua, né? A gente pode dizer, longa, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Se você está aqui comigo nesse vídeo, deixa a sua inscrição, seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos aí para que o nosso projeto possa continuar crescendo e a gente possa continuar alcançando e ajudando mais pessoas Brasil afora. Grande abraço e até o próximo vídeo.